Olá, eu sou Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com você sobre um assunto fantástico chamado música. Músicas ideais para cada tipo de aprendizagem. Estou gravando esse vídeo a pedido de vários alunos aqui que me seguem aqui no canal, que são inscritos e que comentam, porque eu estou sempre pedindo sugestões para vocês. E vários de vocês me pediram já, grave um vídeo falando sobre músicas, que tipo de música para aprendizagem e tal. Então eu vou compartilhar aqui com você um estudo que eu já ganhei há pelo menos uns 9 anos, num dos cursos que eu fiz com um dos meus professores prediletos. Esse estudo, chamado Músicas para Aprendizagem, ele é de um homem chamado George Lozanov. Eu vou deixar os links aqui depois na descrição, se você quiser ver, se aprofundar um pouquinho mais, deixo aqui o nome do estudo e o nome dele e você pode ir mais fundo nisso, porque o vídeo sempre tem poucos minutos. Você que acompanha aqui o meu trabalho, você sabe que vários vídeos meus eu falo sobre o lixo musical que tem nesse país. Eu não vou mencionar aqui os estilos, para que ninguém se sinta ofendido, porque minha intenção não é ofender ninguém. Mas para mim, aqui no Brasil, para mim que gosto de música, que tenho ouvido para música, não entendo tanto assim de música, porque eu comecei a estudar guitarra e música não faz muito tempo, mas eu estou em constante aprendizado. Porém, você não precisa entender de música, como você vai descobrir nesse vídeo, você não precisa entender de música para diferenciar música verdadeira de lixo. Se você ouvir uma música clássica, por exemplo, dos Imortais, você sabe a diferença entre música e lixo. Nesse país, o que tem de lixo é uma coisa impressionante. E você já deve ter percebido que o lixo vende muito mais. Por que você acha que o lixo vende muito mais? Por que tem ótimos músicos morrendo de fome e tem lixo vendendo direto? Porque eu não falo sempre para vocês que 95% da humanidade aproximadamente representam a grande boiada humana. A grande boiada humana tem cérebro, mas não usa. Você acha que uma pessoa que não usa o cérebro, ela vai apreciar boa música? Não. E eu não estou falando aqui de estilo musical, por favor. E também não estou falando de gosto, hein? Se a gente for falar de gosto, eu nem perco meu tempo falando disso. Porque gosto é uma coisa que cada um tem o seu. Falando de música verdadeira. Então, aos músicos que me assistem aqui, eu sei que vários de vocês são músicos, tocam, cantam, entendem bastante, então me perdoe, eu sou um leigo, eu vou falar com termos leigos. Não sendo um grande conhecedor em música, eu não posso falar com propriedade, mas eu vou compartilhar aqui a minha forma de ver, o estilo de música que eu gosto, o que me faz bem, e eu digo para você o seguinte, após assistir a esse vídeo, você vai perceber que o seu corpo lhe dirá quando é música verdadeira ou não. Porque a música, a primeira coisa que você precisa entender, a música é divina, a música foi criada por Deus, a música, ela interfere nas batidas do seu coração, na sua pressão arterial, ela interfere no seu sono, na sua criatividade, em tudo. Ao longo desse vídeo aqui, em algum momento, eu vou fazer uma pausa e vou mostrar para você um pequeno vídeo que eu recebi de um aluno, de um maestro chamado César Custódio. Eu, infelizmente, não o conheço, não sei onde ele mora, mas eu amei o vídeo. A didática dele, a forma clara com que ele explica, que até um leigo como eu entendeu. Eu espero que você entenda também. Então vamos lá, deixa eu falar um pouquinho primeiro sobre músicas para aprendizagem. Se você quiser relaxar, né, enquanto você faz uma meditação, enquanto você ora e tal. Eu vou deixar essa lista para você também, num link aqui embaixo, mas está lá. Você pode ouvir uma música chamada Watermark, da Enya. Você pode ouvir The Lonely Shepherd, do Sanfir. Você pode ouvir Andante, que é do Lind Institute. Você pode ouvir No Blue Thing, que é do Ray Lynch. Aliás, o que você puder ouvir de Ray Lynch é maravilhoso, é uma orquestra maravilhosa. Se você gosta de música de verdade, você vai se apaixonar. Agora vamos supor que você queira fazer uma redação rápida, que você escreva como eu escrevo muito à mão, porque é um exercício fantástico. Se você quiser, então coloque uma música chamada Antártica, do Vangelis. Vangelis também é algo do outro mundo. Também tem uma música chamada Brazilian, do Genesis, é a formação antiga do Genesis, quando o Phil Collins estava lá ainda. Tem também uma música chamada Poesia e outra chamada December, do George Winston. O que você puder ouvir de George Winston,
Ouça, você vai se apaixonar se você gosta de música de verdade. Se você quiser, por exemplo, fazer planos, estabelecer objetivos para a sua vida, fazer um planejamento da semana, coloque Chariots of Fire, do Vangelis. Esse aí tem pelo menos uns 30 anos, é de um filme que ganhou vários Oscars chamado Carruagens de Fogo. Se você quiser fazer visualizações mentais, se você, como eu, visualiza o futuro todos os dias, os seus objetivos e assim por diante. Ouça Silk Road, do Kitaro. É tocado na flauta, é maravilhoso. Ouça também Sunsets, do Michael Jones, você vai se apaixonar. Outra que eu te falei agora há pouco também, December, do George Winston. Lembra que eu te falei? George Winston serve para quase tudo aí. O seu cérebro vai trabalhar de maneira fantástica. Agora vamos supor que você queira aprender mais rápido alguma coisa, quando você está lendo, estudando uma matéria. Então ouça Beethoven, a ópera 73, que se chama Imperador. Assista também Concerto 5, em Mi bemol maior, também do Beethoven. Ouça também Tchaikovsky, Concerto 1 em Si bemol menor. Ouça também Mozart, Concerto 7 em Ré maior. Agora, se você quiser um aprendizado passivo, que é para ativar sua memória profunda, então ouça Corelli, Ópera 6, números 2, 8, 5 e 9. Ópera 4, números 10, 11 e 12. Ouça Handel também, a música aquática, é maravilhoso. Ouça Bach, Fantasia em Sol maior. Ouça também Fantasia em Dó menor. Ou Trio, também de Bach, em Ré menor. E variações canônicas e tocata, todos esses de Bach. Maravilhoso. E as 5 estações de Vivaldi, claro, não poderia deixar de falar sobre isso também. As 5 estações de Vivaldi é coisa para você viajar, se você gosta de música boa. Não tenho nada contra, mas eu vou lhe dizer, se você gosta de bará-bará, berê-berê, então, infelizmente, talvez você possa ouvir só essas que eu estou dizendo aí, para você fazer o quê? Músicas para passar raiva, músicas para elevar a sua pressão arterial e você ficar doente, você ter o risco de um ataque cardíaco, músicas para confundir o seu cérebro, né? E perdão, faz tempo que eu estou com vontade de fazer uma dramatização e eu vou fazer aqui. Tá? Perdão não vou nem pedir perdão porque eu vou fazer mesmo que eu estou com vontade de fazer. Esses dias ligaram perto de mim um lixo de funk. Pera lá. Eu não estou falando, calma, não vá tão rápido assim, não me julgue assim. Eu não estou falando de James Brown, não estou falando de Incógnito e nem toda uma galera do verdadeiro funk, que alguns deles são extremamente complexos e são muito bons de se ouvir. Não, eu estou falando da deturpação do lixo que aqui no Brasil fizeram com o funk, e que põe essas letras amaldiçoadas, falando um monte de besteira, não tem voz, não tem música, não tem nada. É disso que eu estou falando, que fique bem claro, ok? A voz do camarada era exatamente com esse som que eu vou fazer agora para você. Meu Deus do céu, sabe o que eu fiquei pensando? Que mundo é esse que nós estamos? Olha o timbre de voz, se é que a gente pode chamar isso. O que é isso? É um besouro preso no vidro, roncando? É um cachorro sendo esgoelado? Não sei, não dá para entender. Agora, preste atenção. Não é só o tom de voz, é também a letra do que estava tocando. Olha, o pudor, a decência, a vergonha na cara me impedem de reproduzir a letra. É tão indecente que você não consegue imaginar que seres humanos ouçam isso. Seres humanos que tenham um cérebro. Então você pode ficar bravo com o que eu estou falando, você pode me odiar, como muita gente me odeia, não há problema nenhum. Eu não posso ficar sem falar um negócio desse. Se você gosta de música, se você acha que é tudo balela o que eu estou falando, se você acha que música é uma coisa qualquer, então assista agora e ouça as palavras desse maestro fantástico. Daqui a pouco eu volto a falar com você. Na verdade, assim, no Brasil, infelizmente, nós temos uma cultura totalmente errada e equivocada em que a música é um hobby ou a música é coisa para vagabundo. É um português bem claro. Mas, se você pesquisar em qualquer país da Europa, você vai ver que a música ela é uma matéria comum dentro das universidades, dentro da escola. Então é comum as universidades, as escolas terem fanfarras, terem bandas e terem até orquestras, né? Por quê? Porque a música ela tem um poder de educação, de sociabilização que nenhuma outra tem. Assim como a música é assim. A música é dividida basicamente em 3 partes: a melodia, a harmonia e o ritmo. O que é a melodia? É a letra da música. Então, se eu tocar, eu não preciso
preciso cantar parabéns a você. Já traz. Por isso que os cursinhos usam melodias para você gravar fórmulas de química, fórmulas de física, aquelas concordâncias terríveis da língua portuguesa, né? Dos ditongos terminados, não sei o que. Ixi, Jesus. Mas você grava a musiquinha e na hora da prova você lembra da musiquinha. Então você faz a prova. Então a melodia, ela estimula a sua memória. A harmonia, que são os acordes. Então você não precisa saber que isso aqui é um acorde de Fá maior. Mas se você ouvir esse acorde e ouvir esse, opa, o segundo está mais triste, veja. Mais alegre, mais triste, sinistro. Então a harmonia, ela mexe com as emoções, ok? Você não precisa entender de música. Se você escutou uma música você está chorando, ai meu Deus, não sei o que foi. A harmonia. Então a harmonia, ela mexe com as emoções. E o ritmo? O ritmo é a velocidade com que você executa uma música. Então ele mexe diretamente com o seu batimento cardíaco. Então se você escutou uma música... Depois de um minuto que você está ouvindo essa música, o seu coração começa a pulsar exatamente no compasso da música. Então se você tem uma arte que mesmo você sem saber o que é uma nota musical, mas que quando alguém tocar, você vai ouvir e falar, poxa, eu conheço essa música, né? Ou essa harmonia mexe comigo. Percebe? Então, quer dizer, a música ela mexe a sociabilização. Por quê? Porque uma pessoa, mesmo ela sendo tímida, a hora que ela senta no piano, a hora que ela pega um violão, ou a hora que ela começa a cantar, as pessoas chegam em volta. Isso é sociabilização. Você viver em sociedade, junto com as outras pessoas. Então, essa é a função da música dentro do ser humano, né? A melodia, a memória, a harmonia, as emoções, o ritmo, o batimento cardíaco, e a música como um todo, a sociabilização. E então, compreende agora? Seja como for, tenha sempre em mente que a intenção desse vídeo, o meu objetivo com esse vídeo é apenas, primeiro, foi gravar um vídeo atendendo a pedido de muitas pessoas que me acompanham aqui, prestigiam o meu trabalho. Segundo, lembre-se que, como eu falei, eu não sou um profundo conhecedor, eu sou um estudante de música, um amante da música e sempre me interessei por esse assunto. E a gente vai sempre aprendendo. E terceiro, lembre-se, gosto musical não se discute e eu não perco tempo discutindo gosto musical de ninguém. Saiba sempre a diferença entre música e lixo, porque são duas coisas completamente diferentes. E se você ainda não acredita em mim, faça um teste hoje. Bota o hino nacional para tocar e tenta dançar o hino nacional. Se você conseguir, eu te dou meus parabéns. O hino nacional foi composto de uma maneira para que você, assim como outros hinos de outros países, para que você tenha uma sensação de reverência. Então você não consegue dançar o hino nacional. Então você percebe que música não é tudo igual. Agora a escolha é sua, não é? Meu nome é Ivan Maia e meu objetivo de vida, minha missão de vida é fazer com que as pessoas sejam mais felizes nas 7 áreas da sua vida. Nem sempre eu estou aqui com aquele sorrisão no rosto, tá? Porque esse é mais o meu jeitão. Você que já me conhece há mais tempo sabe, mas eu estou sempre com o coração cheio de alegria. Mas eu estou muito feliz que você esteja aqui comigo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí agora, por favor, clica na sinetinha, você ficará sabendo em primeira mão de todo o trabalho que eu faço. Deixa o teu gostei para mim, o teu gostei, ele leva o vídeo mais longe. Deixa o teu comentário para mim, o que você acha sobre isso? Você é músico? Há quanto tempo? O que você toca? Você canta? O que você acha daquilo que eu chamei de lixo musical aqui no Brasil? Eu quero ouvir você. Desde que você não coloque nenhum palavrão e nenhum xingamento, seu comentário ficará aí e me dará o máximo prazer de ler, porque eu respeito a opinião de todo mundo. Tá certo? Eu desejo para você, como sempre, longos dias, belas noites e que você seja muito feliz.